Nuno Figueira, comigo e com o J. Alves na moderação, com o painel composto por Nuno Alves Caia e pelo... E agora que me esqueci? Está aqui tão próximo que me esqueci também. O meu amigo Carlos Carreiro. O Carlos Jota, é a sua vez de abrir. Eu prometo não falar direito porque sou o único que não é advogado nesta mesa. Por causa das palpeiras. Depois eu faltou-me o Sr. Doutor, porque se eu dissesse Sr. Doutor, depois saía o Sr. Doutor Carlos. Não, nem causa Estamos com os comentadores. Retomando este painel, o Sábio Fórum de Figueira tem 2 painéis, Joaquim de Sousa e Fernando Cardoso, e do Carlos Carreiro e Nuno Melo Biscaia. Retomando a nossa conversa da primeira edição, ainda falando do passado, acho que a melhor maneira de vocês se poderem reportar ao passado é partilharem connosco as memórias de infância sobre a Figueira da Foz, para acompanhar a evolução, creio que dos últimos 25 anos, não é? Porque vocês têm 25 anos apenas, o que é que se lembra? Mas, Carlos Carreiro, como é que foi a sua infância na Figueira da Foz? O que é que testemunhou desde a sua infância até agora? Eu, como sempre, tenho cuidado de ouvir o painel anterior, porque são, efetivamente, 2 grandes figuras que nos deixam atraídos àquilo que por eles é dito e têm, de facto, um manancial de conhecimento que é muito importante. E, obviamente, eu estava a ouvi-los. Aliás, o Dr. Joaquim Sousa foi um bocadinho mais à frente, começou a avançar para os anos 60. As minhas recordações são mais dos anos 70. E ainda vivo e tenho presente na memória os resquícios da grande era do turismo da Figueira da Foz. Tenho a marca, uma das marcas, há várias, mas há uma das marcas que é aquela chegada, e penso que era o Fernando Cardoso que falava, das famílias se despedirem do chefe de família, não é? E virem a banhos. E vir a banhos seriam 5 meses. Eu lembro de famílias espanholas, famílias de Coimbra, famílias de Lisboa, que praticamente estavam aqui instaladas durante 5 meses. E isso implicava vir a família completa e, salvo agora, entre parênteses, já é um termo que hoje já não se usa, mas na altura usava-se, e a criança. E, portanto, eu recordo-me desses tempos, na praia, portanto, com todo este staff montado, a acudir aos mais novos e aos mais velhos, e estas famílias permaneciam aqui na Figueira 5 meses. E isto dá para entender o que era a economia figueirense e o que a economia figueirense vivia e a vantagem que eu retirava destas estadias prolongadas destas famílias, que já eram famílias abastadas e, portanto, com grande poder de compra. Não vamos cair. Nós tínhamos ficado, julgo que no programa anterior, no biquíni nos anos 60. Sim, mais ou menos. Foi. Eu depois, antes de mais, boa noite a todos, eu, quase a fechar o programa, lancei aqui uma ideia que foi a construção do Molho Norte e o aumento exponencial do areal enquanto machadada grande no nosso turismo de praia. E as minhas recordações já não vão tanto aos anos 70, eu nasci em 71, portanto irão mais para os anos 80. De uma maneira sutil, dizer que é mais jovem. pouco. Mas, de facto, os anos 70, recordo-me de finais dos anos 70, mas nada que me aviva a memória, assim, de forma a estar aqui a pronunciar sobre isso. Efetivamente, há uma coisa curiosa. Desde essa época até hoje, eu sempre vi a Figueira da Foz como tendo 3 estigmas. E permanece ainda hoje, muito embora muita água já tenha passado por este moinho, como se costuma dizer, muita coisa já tenha passado. Acho que há traços que existiam à época de 80, que à época, enfim, hoje, já no início do século XXI, continuam a existir. E eu dizia que a Figueira tem 3 estigmas. E dizia que tem um estigma geográfico, e depois eu passo a explicar, um estigma natural e um estigma económico ou comercial. Para mim, o estigma geográfico é que a Figueira, muito embora não se possa queixar das acessibilidades hoje em dia, aliás, é óbvio, a A17 e a A14 deram-lhe, de facto, essa possibilidade de já não ser uma cidade isolada do ponto de vista de acessos,
Rodoviários. Foi uma das primeiras cidades do Também iria para falar disso a seguir. Mas, efetivamente, a Figueira fica, e está, e era, fica no meio de um triângulo chamado, que eu posso chamar o Triângulo das Bermudas, entre aspas, que é um triângulo um bocado asfixiante, que é composto por Leiria, Coimbra e Aveiro. Ou seja, se repararem, a Figueira fica aqui no meio de 3 grandes cidades com uma dinâmica económica e uma dinâmica industrial muito forte, Aveiro e académica, obviamente, e cultural, que de certa maneira que asfixiam um bocado a Figueira e a isolam geograficamente, muito embora, como eu digo, tenha já acessos rodoviários bons, mas os acessos rodoviários não são o suficiente para a Figueira sair um bocado desse estigma, desse trauma que infelizmente ainda vivemos. Vai para o segundo? Eu ia para o segundo. Então vamos aqui fazer o contraponto. Ok, tudo bem. Seguimos o roteiro do Tudo bem. Já agora, eu quero... Carlos Tabuleiro. Não, estava a pensar na pergunta. Não, eu estava a olhar cá. Não, estava a pensar na pergunta. O estigma geográfico não é culpa própria também. Isto é, porque nos anos 60, 70, o desenvolvimento de Leiria e de Aveiro não é o que é hoje. Eu ia chamar. Obviamente temos de ter aqui a ideia e temos que estar, quando estamos aqui neste tipo de conversa e de discutir estas ideias, temos que ter a sequência cronológica. Se vamos para os anos 60 e para os anos 70, a Figueira apresenta-se de forma muito mais, num patamar superior em relação quer a Leiria, quer a Aveiro. A Figueira predominante. Por uma série de razões, não só por aquela que eu falei, em termos de turismo, mas por outras razões. A questão... A partir dos anos 80. Certo, pois, exatamente. O Nuno adiantou para os anos 80. Nos anos 80, obviamente, que começámos a viver o grande problema de todas as infraestruturas rodoviárias que começaram a ser construídas em Portugal, nos anos 80 e nos anos 90, e a Figueira, de facto, aí ficou para trás. E, efetivamente, lembro-me, e também tenho este testemunho presente, da grande preocupação que era, ao nível dos governantes locais, para conseguirem ter as acessibilidades necessárias para o desenvolvimento desta zona geográfica. Agora, nos anos 60 e nos anos 70, obviamente que a Figueira dominava. Digo isto sem qualquer tipo de como é que eu ia dizer? Digo isto com toda a naturalidade. Víamos que em Leiria quem queria passar férias vinha à Figueira, em Aveiro não era tanto, não havia Santa Barra e Costa Barra. Mas havia uma zona do distrito de Aveiro, desta zona aqui de Cantanhede, que vinha passar férias. Eram já aqueles veraneantes, não eram os veraneantes abastados, mas no final do mês de setembro e mês de outubro, que ainda conseguiam usar aqui excelentes dias de veraneio, como ainda hoje se consegue, tanto em setembro ou em outubro. Se bem entendi, aquilo que o Joaquim Gil pretendia significar é que a localização geográfica da Figueira da Foz não deveria constituir um estigma, uma vez que até é um privilégio. A questão é se a Figueira tem sabido tirar proveito dessa localização. Deixa-me só aqui, em relação a essa questão. Portanto, e se nos vamos situar para uma era atual, obviamente que esta situação da Figueira é privilegiadíssima em termos de localização geográfica. Aliás, nós vemos aqueles prospectos da promoção turística e aparece sempre a Figueira no meio do mapa, e depois o Porto e Lisboa, e depois Madrid. Enfim, não há dúvida nenhuma que nós estamos no centro. Mas depois há outros fatores que hoje em dia condicionaram, efetivamente, a situação económica relacionada com esta área geográfica. E perdemos estigma. Sim, turisticamente falando, não há dúvidas que a Figueira, obviamente, tem mais capacidade e sempre teve, a nível de turismo de veraneio, como é óbvio, do Leiria ou do Aveiro. Agora, do ponto de vista de desenvolvimento urbano e de expansão urbana, aí a Figueira sentiu-se um bocado asfixiada. Aliás, uma das... Enfim, já agora só para acabar este ponto, os figueirenses, enfim, eu penso que os figueirenses normalmente são um pouco otimistas.
E chegámos a comparar muitas vezes o desenvolvimento, o fraco desenvolvimento da Figueira com o grande desenvolvimento que Pombal na altura tinha. Eu lembro perfeitamente. Vejam Pombal como está. Pronto. E não é o que estamos a falar dos anos 80. Portanto, quando... Vamos então ao assunto de estigma, porque o tempo claro, também é um estigma para nós, não é? Porque obviamente. Há uma questão que eu gostaria também de salientar, que é um estigma que eu também acho que é importante, que é o estigma natural. E o estigma natural, a Figueira é uma cidade lindíssima. Portanto, tem belezas naturais ímpares. É uma cidade com uma morfologia praticamente plana. Temos uma serra com 200 e poucos metros quadrados. E é uma... 200 e metros, peço desculpa, 200 e poucos metros, peço desculpa. Mas é uma cidade, portanto, em que se anda bem, em que se caminha bem, em que é boa para os transeuntes. E depois tem o rio, e depois tem o mar, e essa conjugação faz dela uma cidade boa. Agora, obviamente que tem aqui uma questão, que é a questão do areal da praia ser demasiadamente extenso. Eu acabei por dizer isso no último programa, por causa da construção do Molho Norte, que efetivamente teve, obviamente, benefícios do ponto de vista de acessibilidades náuticas, mas, obviamente, que foi um revés no ponto de vista de turismo de praia. O que é que nós fazemos com tanta areia? É um dos problemas que, desde os anos 80, se vem colocando. O que é que eu não me lembro? No sentido que não concordo. O que é que fazemos com tanta areia? Eu compreendo perfeitamente o que o Nuno diz. Isso afastou com certeza muita gente. Eu compreendo perfeitamente o que o Nuno diz. Agora, nos dias de hoje, quando nós falamos em fenómenos de erosão, quando nós conhecemos países que sofrem drasticamente com todas as questões de serem afrontados com situações de ordem natural, ou seja, a entrada dos mares pelos seus territórios. E nós podemos usufruir desta área. Eu fico, muitas vezes, arreliado com tudo isto, porque não há gente, às vezes já aparece a espaços, mas depois morre o ímpeto e não há gente que consiga contrariar e inverter esta tendência e a fazer dela um aspecto positivo. Eu estou condicionado hoje neste programa porque o Nuno trouxe os estigmas. Eu, na Figueira, não conheço estigmas. Eu conheço vantagens, conheço muitos pontos favoráveis. Mas eu agora para terminar. E, portanto, para mim, esta questão do areal é uma questão importantíssima. Eu olho para este areal e eu pergunto o que é que nós andamos aqui todos a fazer. Eu pergunto a quem governa localmente esta terra o que é que anda a fazer. Porque temos aqui um manancial para podermos projetar este espaço da melhor maneira. E não me venham com a história do dinheiro. Porque não é preciso dinheiro. É preciso haver empenho e haver força de vontade. Obrigado, Nuno, por me terem dado esta dica, porque eu já andava há muito tempo a dizer. Claro, obviamente. Não, isto tem um estigma. Isto é uma vantagem que nós temos e que ninguém quer tirar por nós. É assim, enquanto não for resolvida esta questão, obviamente constitui um estigma. Agora, existem, enfim, vários projetos, sejam eles quais forem, existem várias soluções para pôr em prática o aproveitamento do areal. Agora, enquanto ele se mantiver assim, obviamente... A questão... Não vamos falar da biodiversidade. Não, a questão comercial. A questão comercial, sem dúvida. A questão comercial, sem dúvida. É penoso continuar a ver muitos figueirenses pronto, e voltamos à minha infância, que já faltava nessa altura, e ainda não havia aqui o que se chama um centro comercial, enfim, que não chamaria bem um centro comercial, chamaria aqui uma grande superfície com 15 ou 20 lojas, mas é de facto a decadência comercial da nossa cidade e a fuga de clientes e de figueirenses para engrossar as fileiras comerciais e da procura comercial de cidades como Aveiro e Leiria. Portanto, é de facto um panorama comercial nada bom, nada favorável e que tem na Rua da República o seu expoente máximo de decadência. Eu acho que é urgente dar a volta e este estilo. Desta vez não vi Carlos Tinreiro a discordar com o Nuno. Não, efetivamente é um ponto que reveste uma grande particularidade.
é um ponto que deve ser atendido, mas mais uma vez eu entendo que deveria haver uma outra leitura, devia haver uma outra atenção para este aspecto, para este fenómeno que o Nuno falou, que é verdade, que se lembra da Rua da República há 30 anos atrás, aquele frenesim de gente, aquelas lojas a fervilharem. Obviamente que os tempos mudaram, obviamente que o conceito deste comércio que nós estamos a falar modificou-se para as grandes superfícies, obviamente que o estacionamento passou a ser um requisito essencial para atrair as pessoas para a questão comercial, mas eu também quero dizer o seguinte, o comércio não fica pelo comércio pequeno. Também há outra questão, há outras áreas comerciais e vejamos o Porto da Figueira da Foz. Estamos a falar do setor de comércio também. Isto só para dizer o seguinte, eu percebo perfeitamente o Nuno, entendo, e as preocupações dele também serão todas as nossas, só que não vamos levar isto para o estigma. Não, porque eu acho que nós temos maneiras de abordar e confrontar esta situação. Eu posso reformular o conceito. Estes 3 estigmas são 3 preocupações que me acompanham desde que eu me conheço enquanto figueirense desde 1980. Pronto, por isso é que eu os Mas eu não os tenho como estigmas, nem os tenho como preocupações. Tenho como valências, nos 2 primeiros, quanto a este último, porque em termos de acessibilidade estamos muito bem servidos hoje em dia, em termos de país. Em termos de areal, estamos muito bem servidos da areia. Dá muita gente ter este espaço que nós temos enorme, em termos comerciais e para este pequeno comércio, preocupa-me bastante. Porque, efetivamente, não tem havido políticas de atenção para esta área. E podia haver. E eram pequenos pormenores, coisas simples, de dinâmica que se podia dar. Mas tu não achas que o areal devia ser aproveitado? Ou defendes que o areal se mantivesse? Não, mas isso... Por ter uma beleza natural? Mas isso é que me choca. É o areal existir, é o espaço estar aqui à nossa mercê. E não ser aproveitado. E ninguém faz nada, nem ninguém... Não é não fazer nada. É que não existe empenho, não existe vontade para fazer. E temos aqui a nossa riqueza aqui à nossa frente. Isso é que me admira. Isso é que me admira. Não é fácil, mas já não é fácil. E agora permita-me que eu agora já vou... É das coisas mais caras que é, porque em todo o lado que vou do mundo, a minha melhor praia, a praia melhor do mundo que eu conheço é esta. Conheço outra. E choca-me não haver políticas, não haver decisões, não haver ideias de intervenção, mas concretas. E às vezes não é preciso dinheiro. Coisas simples. Eu às vezes choca-me saber que o meu pai, que tem 80 anos, já não pode se deslocar à Praia da Figueira porque não tem acessibilidades. As acessibilidades não é preciso estar a fazer autoestradas, não é preciso estar a fazer projetos de uma dimensão enorme. Não. É criar infraestruturas mínimas com condições que permitam às pessoas poderem usufruir da praia. E eu tenho a certeza que se fizesse uma estrada, um estradão simples, como se faz em tantos sítios do mundo, até às vezes em areia. Os carros, na Caparica, as pessoas estacionam na areia. Não é preciso ser estradas com asfalto, com betão. E são estas pequenas ideias, são estas pequenas estruturas que podem permitir que a praia seja utilizada. Peço desculpa de me ter alongado. Eu prometo que no próximo programa, em vez de trazer... a oportunidade de 30 segundos ao Nuno para dizer um ou dois aspectos positivos para fechar. Não, é que eu prometo que no próximo programa, em vez de trazer 3 estigmas, vou trazer 3 qualidades. Sempre me lembro de ouvir dizer que a Figueira tinha. Só para dizer uma coisa, sei que neste momento está, relativamente ao areal, está a decorrer um processo de reflorestamento, de crescimento de vegetação, no sentido de diminuir a área de praia. Esse reflorestamento seja aproveitado para a serra, que bem precisa de ser. Mas até hoje... Isto é curioso porque estes programas, estes últimos programas, é sempre no seu final que começa a polémica. Com as casas, não é? Exatamente. Devem começar quando são acabadas. O Nuno traz três qualidades. Claro que ao anunciar isto, o Carlos trará 30. Não é? Foi, de qualquer maneira, um prazer. Acho que foi muito bom termos estado convosco e cá nos encontraremos nos próximos programas. Quero fechar, Jota. Até à próxima, então, o Fórum Figueira a debater os assuntos que dizem respeito a esta cidade, este concelho, com 2 painéis, Joaquim de Sousa e Fernando Cardoso, e este painel, Carlos Serreiro e Nuno Melo Biscaia, aqui na Figueira TV.